tava numa fase ali complicada da minha vida, tá? Eu confesso que foi um período muito difícil para mim. Eu não tinha muita perspectiva, eu tava triste, assim, acho que até um pouco depressivo, Sem né? rumo, você diria assim, Sem sem rumo. rumo. Meus pais olhavam pra mim e já, tipo, não sei mais o que fazer. O que eu tinha pra fazer por você, eu acho que eu já fiz, entendeu? Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro GDcast. Aqui nós vamos discutir sobre gestão financeira, empreendedorismo e liderança. Eu sou o Danilo Neto Eu sou Humberto Biancardi. e hoje nós vamos falar sobre quem é Humberto Biancardi, como sobrevive, do que ele se alimenta, como ele faz todas essas consultorias. Então hoje a gente vai bater um papo sobre o Humberto. Humberto, vamos lá. Primeira pergunta, assim, para começar, para a galera que ainda não te conhece. A gente queria entender um pouquinho como é que começou essa tua jornada desde pequeno, se você tinha essa ideia de tanto ser um consultor, mas também ser um empreendedor. Bom, muito legal estar aqui nesse bate-papo com você, né? Podendo também me apresentar e falar um pouquinho aí com a audiência, com o pessoal que acompanha os nossos conteúdos. Cara, eu sou um. Eu nasci numa família de classe média baixa, tá? Em casa apenas o meu pai. Meu pai e minha mãe são do interior de São Paulo. E meu pai, ele fez carreira na Petrobras. Todos conhecem, uma grande estatal, né? A maior estatal do nosso país. E minha mãe foi dona de casa a vida inteira, né? Eu tenho um irmão mais novo. E meu pai, ele veio para trabalhar do interior, casou com a minha mãe muito nova e veio trabalhar do interior na refinaria de Cubatão, né? Eu lembro até hoje, meu pai contou essa história que quando ele fez o processo seletivo lá em São Sebastião, ele tinha um amigo que, na verdade, ele tinha duas opções. Ou ele vinha para Cubatão ou ele ia para Paulínia, que é uma cidade próxima de Campinas. Como ele já conhecia Paulínia, Paulínia é uma cidade muito pequenininha, não tinha quase nada, não tinha nada em Paulínia naquela época, né? A gente está falando de final de década de 70. E ele já conhecia Santos, então ele sabia que Santos era próximo de Cubatão. E aí ele virou para esse amigo dele e falou assim: pô, você saiu para Cubatão? Cara, você já foi para Cubatão? Aí o cara não, ele fala: cara, você não sabe o que é aquele lugar, meu. Você tem mulher, você tem filho, você tem família. Pra você é muito melhor ir pra Paulínia. Você quer trocar comigo? Eu vou pra Cubatão, que é o fim do mundo, só tem indústria lá, não tem nada. E você vai pra Paulínia, que é um lugar bacana pra você. E ele trocou com o cara, mas ele foi malandro. Na verdade, ele não foi morar em Cubatão, ele veio morar em Santos, né? E ele morava num dos prédios aqui de frente pra praia. Então a vida dele no começo era jogar bola ali no final de tarde, ali na praia com o pessoal dos bombeiros. Isso ele me contando, né? E aí ele casou, trouxe minha mãe e eu nasci em Santos, né? Então eu sou caiçara, eu nasci na praia e a minha infância foi na praia, né? Meu pai trabalhava o dia inteiro, às vezes de turno, minha mãe sozinha em Santos, não tinha amigos. Então o rolê dela era me levar na praia pra gente ficar brincando ali na beirinha. Eu tinha uma pranchinha de isopor, já ficava ali pegando umas marolas. Foi daí até que surgiu também o meu hobby, que hoje é a prática do surf. Eu faço isso até hoje. E eu creio que foi por conta dessa influência, de eu brincar minha infância na praia, pegando onda ali na beirinha, né? E eu nasci, né? Minha vida foi uma vida assim, não teve regalias. Meu pai se esforçou muito para dar um bom estudo para nós, para mim e para o meu irmão. Então a minha vida ela se resume na minha infância em estudar, passar as férias de inverno, né, as férias de julho e as férias de finais de ano, Natal, Ano Novo, no interior. Então o meu pai e minha mãe voltavam pro interior para visitar os pais, visitar os parentes, os irmãos. Então todos os meus parentes são do interior de São Paulo. Então passei boa parte da minha infância passando as festas no interior. E
segui uma jornada, vamos dizer assim, talvez normal, estudando. E nessa época já tinha ali o mosquitinho do empreendedorismo? Como é que era o Humberto ali? Já gostava de números? Cara, eu sempre fui uma pessoa com muita facilidade na parte de exatas. Se você pegar eu tenho até guardado os boletins antigos da minha época, na parte de matemática, física, sempre foi muito tranquilo para mim, não precisava estudar muito para tirar nota boa. Já na parte de português, eu era fraco, confesso. Na parte de português, eu acho que o português eu sou péssimo até hoje. Não sei como o pessoal me aguenta aí nas lives, né? Mas matemática. E aí, quando terminei o ensino médio, cheguei lá, garotão, 18 anos, aquela farra, surfistão, morando na praia, não tinha muito, vou fazer uma faculdade. Eu cheguei numa Belinda falando, não projetei o que eu vou ser. E aí, eu acho que eu fui naquela de, não sabe o que vai fazer, faz administração de empresas que vai dar certo, né? Pra alguma coisa tu vai servir, né? Não sei se já tinham visto, o que tu vai fazer? Não sei, faz administração que pra alguma coisa tu vai servir, né? Então, bom, ciências, mexer com medicina, eu não tenho a menor aptidão para isso. Aliás, só de falar que eu tenho que tirar sangue eu já desmaio. Né? A grande maioria dos homens são assim, mas cara, se falar que tem que tirar sangue eu já começo a suar frio, já começa a cair minha pressão. Então não tenho aptidão para trabalhar com medicina, com farmácia, com biologia. Então, acabei indo para exatas e fiz, né, administração de empresas. E eu vim do modelo, né, eu nasci no modelo, vendo os meus pais, vendo a geração dos meus pais, que pegou um país onde tinha-se muitas estatais. Se a gente pegar a década de 70, né, a gente vem lá do regime militar, o Brasil cresceu desde a década de 50, então tinha-se muitas estatais. Aqui mesmo no Polo de Cubatão a gente tinha várias empresas, né? O setor de siderurgia, metalúrgica, era muito forte, né? A indústria no Brasil. E os nossos pais, né? O meu pai, eu vejo o pai dos meus amigos também, fizeram carreira nessas empresas. Então, você entrava ali jovem, cara, você ia trabalhar 30, 35, 40 anos na mesma empresa, ia fazer carreira dentro dessa empresa e ia se aposentar. Acho que não só o país, mas acho que a região, né? Para quem não conhece, Cubatão é um polo industrial muito forte, foi, né? Muito forte, hoje em dia nem tanto. Então acho que isso também nos forçava aqui regionalmente ainda mais a ir para esse caminho, né? O empreendedorismo acho que não era algo, tirando uma parte acho que de comércio, que aqui é muito forte na região, era puxado muito para a parte industrial, né? Levava muita gente para Cubatão ali. Sim, industrial e porto, né? Porque Santos tem o maior porto da América Latina. Se eu não me engano, teu pai também fez carreira na indústria, né? Sim. Meu pai trabalhou em metalurgia também, Então. 35 anos. Zero veia empreendedora. Você vê, meu pai também trabalhou 35 anos, se aposentou pela Petrobras. Então existe esse modelo de, olha, filho, você vai estudar aí ensino fundamental, médio, numa boa escola, vai passar num bom vestibular, né? Então eu tentei fazer FUVEST, Unicamp, né? Mas não passei, né? Acabei fazendo faculdade aqui em Santos mesmo, na Fundação Lusíadas. E com 18 anos de idade, numa fase em que você não tá nem aí pra vida, você só quer viver o hoje, você não tem muito planejamento. Eu não tinha muita maturidade, eu confesso, né? Eu tava ali no oba-oba. Mas com esse desenho, então depois você vai entrar numa empresa e você vai fazer carreira nessa empresa e tudo vai dar certo. Só que não foi bem assim, né? Meio que bugou esse desenho quando chegou, acho que na nossa geração. Tu não sente isso, Danilo, que bugou? A estabilidade não tá muito na nossa veia, vamos dizer assim, né? A CLT. Eu acho que a nossa geração já veio muito mais com uma veia de liberdade, vamos dizer assim, de tentar arriscar no seu próprio negócio. Acho que nossos pais, posso falar um pouco pelo meu, vieram pela estabilidade, por criar uma família dentro daquela estabilidade que é a CLT, ou funcionarismo público também, que dá ainda mais estabilidade. Só que eu acho que pelas crises que nós passamos, a gente viu nossos pais passarem, acho que entre uma crise e quebrar a cabeça um pouquinho com o empreendedorismo, acho que a nossa geração acho que está mais favorável a empreender. Eu acredito até que foi uma geração que
acabou não tendo muita escolha também, porque não funcionou o modelo dos nossos pais, né? Então, na época de faculdade, eu ainda consegui fazer estágio numa grande indústria, né? Que eu fiz 4 anos na Cosipa, antiga Cosipa, hoje nem existe mais, foi comprada pela Uzi Minas, por empresas chinesas. E depois do estágio, eu achei que eu ia fazer carreira nessa empresa, acabei não dando continuidade. E o que me sobrava ali no mercado de trabalho era vendedor de loja, trabalhar no administrativo de uma pequena empresa. Nada de errado nesses trabalhos. São trabalhos honestos, dignos, tá tudo bem. Mas são lugares onde você não tem muita perspectiva de carreira para você subir, como nossos pais, por exemplo, tinha e todos o suporte, os benefícios que você tem de uma grande indústria, né? Porque a grande indústria ela realmente respalda muito o colaborador e a família daquele colaborador. Já a pequena empresa, ela não tem condições de dar todo esse suporte de, poxa, 13º, 14º, PL, Plano de saúde, os vales transporte, vale refeição eram bem recheados, vários benefícios, né, que você tem ali, além de um salário assim, até acima da média dos demais salários. E então, acho que até, Humberto, você pode dizer até mais, acho que até a própria estabilidade dentro do emprego. Porque assim, na hora de uma crise, os pequenos são os que sofrem primeiro, né? sim, exato. Então o que tinha ali para mim era isso, né? Então eu fiquei ali, o tempo foi passando, 23, 24 anos, eu me peguei um pouco frustrado, né, Danilo? Eu me peguei um pouco frustrado, estava numa fase ali complicada da minha vida, tá? Eu confesso que foi um período muito difícil para mim. Eu não tinha muita perspectiva, eu estava triste, assim, acho que até um pouco depressivo. Sem Né? rumo, você diria assim, sem rumo. Meus pais olhavam para mim e já, tipo, não sei mais o que fazer. O que eu tinha para fazer por você, eu acho que eu já fiz, entendeu? E o que tinham eram esses empregos, assim, sem muita perspectiva, né? Dos quais eu também, eu confesso, eu era um pouco rebelde, eu faltava, eu não tinha muita motivação, eu tinha eu era um pouco inquieto, né? Nessa época você já sentiu um pouco que essa sua insatisfação era porque não era seu? Não, eu vou confessar pra você, nessa época eu não gostava de trabalhar, não. Nessa época eu queria ficar na praia pegando onda, eu era baladeira, gostava de ir pras noitadas final de semana. Eu era um cara... Curti. Eu era o bom vivan, eu era o fanfarrão, né? E quando foi em 2005, 2005 eu já estava indo de 24 para 25 anos, eu tive a convite de um amigo, eu conheci uma igreja chamada Bola de Neve, e nessa igreja eu tive um encontro com Jesus. Ali a minha vida mudou. Então, eu poderia vir aqui nesse momento aqui, falar bonito, não, eu já tinha uma veia empreendedora, era o meu sonho, eu tinha um talento. Não, nada disso. A minha vida ela se resume entre antes de Cristo e depois de Cristo, como a humanidade ela é hoje definida, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Então minha vida também foi assim. Então com 24 anos eu tive um encontro com Jesus naquela igreja. E permaneci nessa igreja até os dias de hoje. Eu permaneço nessa igreja até os dias de hoje. Dentro dessa igreja eu casei. Dentro dessa igreja eu fiz novos amigos. Eu construí a minha família dentro dessa igreja, né? Eu casei. Eu tive meus filhos. Construí os meus ministérios. E nesse mesmo ano de 2005, esse mesmo amigo que me levou para a igreja, ele estava montando um negócio e me convidou para ser sócio. E eu falei, beleza, vamos lá, vamos ser sócio. E eu lembro até hoje, ele montou um escritório no quarto dele, literalmente no quarto dele, tá? E eu aparecia lá terça,
Segunda eu não ia, né? Terça, quarta eu não ia, quinta. Passou 2 semanas e ele falou, pô, Humberto, vamos pegar firme aqui no escritório, né? Ele estava montando uma agência de propaganda. Eu nem sabia o que era isso, Danilo. Eu era muito chucro, assim, profissionalmente falando. Eu falei, tá, vamos pegar firme o quê? Ele falou, não, vamos vir de segunda a sexta, das 8 às 18, como um trabalhador normal. Vem trabalhar, vamos fazer a coisa acontecer. E eu falei, ah, tá bom, vai, então não estava muito afim de trabalhar, vamos trabalhar. Só que o que aconteceu? Eu fui pegando gosto pela coisa. E eu fui sendo transformado. Eu fui mudando muito ali. Aquele primeiro ano, o bichinho do empreendedorismo me picou de tal maneira que eu acho que coisas que estavam adormecidas dentro de mim, como criatividade, liderança, vontade de fazer a coisa acontecer, um pouco dessa inquietação que eu te comentei e que você até falou, pô, Humberto, se essa inquietação não era que você tinha vontade de ter o teu negócio próprio, na verdade, eu acho que isso até estava assim dentro de mim e com esse encontro com Deus, essas coisas foram, esses sonhos, esses projetos, esses desenhos que talvez Deus tinha para minha vida, eles foram desprendidos e a coisa começou a acontecer. E eu lembro que a gente já logo no primeiro ano saiu do quarto da casa dele, né? Essa época era só vocês dois? Éramos só nós 12 e a gente foi para um escritório numa das principais avenidas da cidade, né? E a gente começou a crescer muito rápido, né? E ali, na verdade, foi uma escola para mim, porque foi ali que eu aprendi o que era ter uma empresa, o que era ter um contador, o que era ter funcionário, o que era ter ação trabalhista. Né? Eu comecei a viver na prática, aos trancos e barrancos, o que era ser um empreendedor no nosso país. Ele era a parte mais criativa, operacional da agência e eu acho que até por conta da minha formação e de tudo que eu já tinha vivido, eu era o cara da administração, das finanças. E ali era muito tranquilo para mim fazer tudo aquilo, né? Era muito tranquilo. E graças a Deus, essa empresa durou 6 anos. A gente fez muitos trabalhos para várias empresas grandes aqui da região. Participamos de premiação no interior de São Paulo. Foi uma fase muito boa, né? E, cara, foi muito, muito, muito gratificante tudo que nós construímos ali, né? A agência, nós chegamos a ter uma equipe de 15 funcionários, uma agência numa cidade como Santos, 15 funcionários, já é uma agência de médio porte, né? Acho que você vai encontrar agências maiores somente em São Paulo, grande capital, ali onde elas atuam com as principais contas, né, do país. E ali foi onde realmente eu mudei, vamos dizer assim, da água para o vinho, né? Como pessoa, por conta de tudo que Deus vinha fazendo na minha vida, e como profissional também. A minha mente ela foi totalmente transformada. Houve uma metanoia onde eu passei a enxergar o empreendedorismo, fazer as coisas acontecerem, ter uma vida ativa profissionalmente, não passiva, sabe? Se alguém que age, não reage, foi nesse período. E como é que o pessoal deve estar se perguntando, como é que sai o Humberto publicitário para o Humberto consultor? Como é que acontece esse salto de um para o outro? Pois é. Depois de 6 anos, a gente, como toda relação de sociedade, ela estava um pouco desgastada. Eu me via numa fase ali onde eu estava querendo buscar coisas novas, coisas maiores. Eu já não estava enxergando tanto crescimento na minha empresa, apesar dela já estar consolidada. Eu tinha um ganho bacana, um ganho legal, bem acima de mercado, bem acima de qualquer trabalho que eu fosse, qualquer emprego que eu fosse arrumar, né? Tinha uma posição de prestígio com os clientes, um relacionamento bacana na praça, mas eu queria mais, eu queria algo maior, eu queria algo grandioso, eu tava tipo Pink Cérebro, eu queria dominar o mundo, né? E aí eu resolvi sair, vender a minha parte da sociedade e entrar numa outra sociedade com uma outra pessoa, num outro segmento, nada a ver com o que eu atuava. E foi aí onde eu cometi um grande erro, né? Que foi sair de uma empresa consolidada, até aí tudo bem,
para entrar em um negócio onde eu não tinha know-how naquele mercado, né? E ali eu botei todas as minhas fichas, e aí a coisa não deu certo, eu não planejei, eu não me preparei, eu não me capacitei. Eu acho até que eu fui um pouco soberbo, sabe? De tipo, já tô dando certo aqui, onde eu botar a mão vai dar certo também. Sabe? Qual que era o segmento? Eu fui pro comércio exterior. A minha região, a região aqui de Santos, você sabe, é muito forte Sim. na área portuária. E eu fui querer me aventurar no comércio exterior, que é um mercado que tem muitas possibilidades, mas é um mercado muito complexo, é um mercado muito técnico e é um mercado que você precisa ter um tempo de praça para você poder ser um empresário nesse segmento. Eu converso hoje com empresários amigos que têm empresas no comércio exterior, sejam comissários de despacho, sejam transportadoras, sejam empresas de navegação, sejam empresas que fazem o porta a porta, que dominam todos os processos, né? A gente sabe que no Brasil é tudo muito burocrático. Você vê que são pessoas que ficaram 10 anos trabalhando em alguma empresa e aí, num determinado momento, se viram preparadas para montar o seu próprio negócio. Mas aí, eu tenho 10 anos de estrada naquele segmento, naquele nicho. Eu não, eu já quis, entrar no busão e ir na janela, na cadeira principal. Com ar-condicionado e tudo. Já quis ir primeira classe. Então, eu acabei contraindo dívidas nessa época, né? Foi uma época muito difícil, uma época que me abalou profissionalmente, me abalou. Graças a Deus, na minha vida pessoal, no meu relacionamento com a minha esposa, que é maravilhosa, sempre a gente, né? Nessa parte, graças a Deus, eu sou abençoado, eu acho. Acho não, tenho certeza. Mas eu me vi muito abalado. Eu acho que muito também na vaidade, assim, sabe? Tipo, você destruído, devendo, a vergonha, né? Pô, a gente tem muito aquilo, né? Pô, o que as pessoas vão pensar de mim, né? Todo homem, toda mulher tem uma vaidade, né? Seria hipocrisia da minha parte falar que não foi legal, entendeu? Fora a expectativa que você colocava, como você falou, da soberba, né? Quanto maior, é aquele negócio, né? Quanto mais você sobe, a queda é maior também, exato, né? Exato. E aí eu me vi do zero de novo, né? Tendo que, já também numa outra situação, porque quando eu comecei a empreender em 2005, eu era solteiro, morava com os meus pais. E nesse período de 6, 7 anos da agência, eu casei, tive minha primeira filha, e nesse período de quebra, a Eli estava grávida do segundo. Então era um outro cenário. Você empreender, tendo casado, com filhos, tendo uma estrutura muito maior de gastos em casa para poder manter, é outra pegada, né? Então foi muito difícil para mim nessa época. Mas uma coisa que fica de dica aí pro pessoal é assim: quando você faz a coisa corretamente, é honesto, você cria bons relacionamentos. O teu network é um network poderoso, né? E foi através desse network que Deus abriu uma porta de escape. Um dos meus clientes da época da agência, porque a gente tem muita amizade aí com os clientes, até hoje tem clientes da época da agência que eu tenho amizade e relacionamento. Esse cliente, ele me chamou. Ele tinha 2 empresas, e em uma das empresas dele ele precisava de alguém com uma noção de empreendedorismo, né? Ele tinha uma loja e tinha uma empresa de representação que ele cuidava da região do litoral do estado de São Paulo, do Vale do Paraíba. Ele precisava de um cara de confiança para tocar esse negócio junto com ele. E aí ele me convidou para isso. Nessa época eu estava tentando empreender, mas na verdade eu estava enxugando gelo, não tava sem dinheiro, duro, não tinha dinheiro nem para comprar uma coxinha e tava ali me achando a última bolacha do pacote. E ele me fez esse convite, na hora eu não quis muito, eu recusei, eu falei assim: não, eu vou cobrar caro, né? Vou pedir um salário alto para ele, um valor alto, de uma participação alta que ele vai recusar. E dito e feito, ele falou: não,
se você tá pedindo, agora não, lá na frente, me ajuda a construir, que com certeza, né? Tenho o maior prazer em repartir o bolo com você. E aí eu falei, então, se você não quer, deixa quieto, né? Ainda fui meio orgulhoso. Fui pra casa, deu uma semana depois ele me ligou de novo. Você não tá entendendo, Humberto. Eu preciso de você, vem pra cá. Cara, nesse dia, Danilo, me deu um temor, cara. Falei, nossa, Deus, tá pegando fogo na minha casa. Já viu aquela historinha? Tá pegando fogo no prédio, o cara tá lá em cima do prédio falando, Deus, me salva, Deus. Aí Deus manda um helicóptero, manda um bote salva-vidas, manda um cara de rapel pra tirar ele de lá. Ele, não quero helicóptero, não quero corda. Deus vai me salvar. Aí o cara morre. Aí chega lá no céu e fala, pô, Deus, eu achei que tu ia me salvar, né? Eu tive tanta fé em você, acreditei, confiei. Deus fala, mas cara, eu te mandei o bote, eu te mandei o cara de corda, eu te mandei o helicóptero. Tu não quis, meu. Então Me ajuda a te ajudar, né? Poxa, né? Tentei te salvar, tu é que não quis, como esperando que eu fosse vir com tipo efeitos especiais, né? E aí eu me vi nessa situação e aí ele me chamou de novo, eu fui e aí eu comecei, né, a me restabelecer profissionalmente de novo, porque eu precisava ter responsabilidade. Mulher, casa, filhos, já não dá pra você ficar arriscando tanto, ficar escolhendo. Cara, era o que tinha pra hoje. Então, vamos encarar, né? E eu voltei pro mercado nisso, fazendo gestão nessa rede de lojas dessa representação que ele tinha, eram cerca de 45 lojas aí entre litoral do estado de São Paulo e Vale do Paraíba. Então o trabalho era viajar, visitar, e era bem gostoso o trabalho. No começo eu estranhei um pouco, né, porque a gente tá acostumado a estar à frente dos negócios, mas visitando essas empresas, fui fazendo novas amizades, fui podendo ajudar esses empresários em sua gestão. E nessa época, eu conheci essa indústria contratou uma consultoria, trouxe um consultor para a região, um consultor empresarial, um consultor financeiro, e esse consultor ele ia dar um treinamento para toda essa rede de lojas, porque os donos dessas lojas não eram organizados financeiramente, e aí atrasava pedido na indústria, e cheio de problemas, e a indústria entendeu, cara, a gente precisa ajudar esses varejistas. A gente precisa ajudar a nossa rede de lojas, capacitar os nossos lojistas para que as lojas sejam mais saudáveis e, obviamente, crie uma sustentabilidade da rede. Trouxe esse consultor e a indústria virou para mim e falou, Humberto, organiza isso, faz isso acontecer. Eu estou te disponibilizando o consultor e você vai organizar esses treinamentos, vai trazer os lojistas, porque era difícil fazer os caras saírem do comércio, sabe? Traz esses caras, treina eles, capacita eles, porque isso vai trazer essa sustentabilidade para a região de vocês. E aí eu tive o prazer de conhecer esse consultor, né? Eu ficava meio que de motorista dele, buscava ele, levava, a gente fez os treinamentos e levei ele em algumas empresas também. E tudo que ele ensinava, Danilo, tudo que ele falava era muito natural para mim. Eu olhava para aquilo e falava, nossa, a galera aqui tá com uma cara de assustado, mas isso é tão simples, isso é tão fácil. E eu comecei a ficar até preocupado, eu fiquei pensando, poxa, vocês não estão fazendo isso na loja de vocês? Vocês estão doidos? Vocês têm uma empresa, vocês têm uma loja, né? Fatura aí de 50, tinha loja que fatura de 50 a 1 milhão de reais, dependendo do tamanho do grupo. E não estão fazendo isso? Cara, como é que vocês estão fazendo a gestão financeira da empresa de vocês? Então, o que era muito complexo para eles era muito simples para mim. E eu peguei uma amizade gigantesca com esse consultor. E ele era um senhor mais velho, né? Assim, experiente também. E ele tinha algumas empresas que a esposa tocava. Eu falava, cara, como é que você dá consultoria e toca as tuas empresas? Aí ele falava, gestão, né? Quando você tem gestão, você não precisa estar toda hora, 24 horas no seu negócio. As minhas empresas, elas rodam sozinha. Eu só olho os relatórios, eu analiso a gestão, eu acompanho tal. A parte da gestão financeira, eu estou de olho nos números, né? E eu achava aquilo muito legal e eu falei para ele, puxa, tá aí uma área que eu acho que eu me daria bem, que eu gostaria de atuar. Aí ele falou assim, então por que você não vai? E eu falei assim, cara, mas o que você acha? Ele falou, cara, você tem que ir. Você conhece, você sabe, você tem um dom, você tem um talento. Eu já entendi que você sabe,
tem um mercado gigantesco precisando de ajuda, tá com você, né? Te apoio, no que você precisar eu te ajudo. E eu falei para ele assim, aí nessa época, esse meu amigo que me chamou para atuar na representação, ele tinha uma loja, e a loja não estava indo muito bem. E como ele tinha me estendido a mão, poxa, o cara me estendeu a mão no momento mais difícil financeiro da minha vida. Uhum. E eu tava vendo que ele tava passando dificuldade na loja dele. Eu falei assim, cara, eu vou te ajudar na tua loja. Ele falou, pô, Humberto, mas a loja não tá legal, cara. Como eu vou fazer para te pagar? Eu falei, não, cara, você não precisa me pagar nada. Você me ajudou no momento que eu mais precisava. Agora eu vou retribuir esse favor para você, cara. Eu vou ajudar você na sua loja. E comecei a fazer um trabalho de consultoria financeira na empresa dele. E quando esse consultor estava junto, eu falei, ó, eu tô fazendo isso nessa empresa. O que você acha? Ele olhou, falou, Humberto, tá certinho, cara. Tá correto. Os controles que você implantou, as ações que você está implementando. Pode ir, porque, cara, é isso, ele falou. Eu não faria diferente, ele falou. Aí aquilo me deu muita confiança. Aí eu ainda falei para ele, me indica um livro aí para eu ler, né? Aí ele falou assim, cara, lê esse livro aqui. Qual era o livro? O Mito do Empreendedor. Fica de recomendação aí para os micro e pequenos empresários. Eu li esse livro mexeu muito comigo. Eu falei, cara, é nessa situação que os micro e pequenos empresários se encontram e eu tenho o remédio para eles. Era essa a sensação que eu tinha. Você sente que essa primeira empresa que você atuou foi o teu test drive, mas ao mesmo tempo foi o que te deu mais confiança para poder ajudar mais micro e pequenos empresários? Com certeza. Com certeza. Já logo nos primeiros 2 anos de atuando ali nessa empresa, os resultados foram incríveis, assim, de redução de dívidas. Uma coisa muito, muito engraçada é que o empresário ele sempre acha que ele precisa vender mais para ter mais resultado, né? E essa primeira empresa ela foi um exemplo de eu vender 3 vezes menos e passar a ter lucro, ao invés do antigo cenário onde eu vendia 3 vezes mais e tinha um prejuízo enorme. A estrutura era muito grande, não tinha processos, isso fazia com que a equipe não tinha produtividade, muitas pessoas fazendo muito pouca coisa. Então, foi uma escola para mim ali, né? Uhum. Assim como a agência lá atrás foi a minha escola para aprender a empreender, eu acho que essa primeira empresa foi a escola para eu validar os meus métodos e aquilo que eu acreditava ser uma boa gestão financeira e uma boa gestão empresarial dentro de uma empresa. E aí o que aconteceu foi que, passado 2 anos, a indústria cancelou o contrato de representação. E aí eu me vi numa situação do tipo, e agora? Não, e agora nada. Agora eu vou arregaçar as mangas e vou fazer o meu negócio acontecer. Porque eu já estava muito confiante. Então, eu logo botei a pastinha debaixo do braço, né? Ativei o modo vendedor e fui atrás de clientes para poder vender. Nesse momento, Humberto, acho que mais maduro, mais calejado, aquele dito pé na bunda que te impulsiona para frente, era o que faltava. Você já tinha isso dentro de você de começar a fazer a consultoria com outras empresas ou não? Era algo ainda que você tinha um certo medo, um certo receio? Eu já tinha todo esse desenho, eu já tinha... A veia empreendedora ela era muito latente, mas eu fiquei muito medroso e cauteloso depois da minha quebra, vamos dizer assim. Então, eu tinha muito cuidado. Sabe quando você vai entrar no mar e você entra com o pé na beirinha? Você é aquele cara do interior, você tá vendo as ondas ali, você tem medo. Você deixa uma onda pequena bater para ver o que acontece. Você não sai entrando de cabeça. Uhum. Então, eu era muito cauteloso porque... E eu me preparei para isso também, né? Nesse período todo, a primeira coisa que eu fiz foi liquidar as minhas dívidas. No meu entendimento, não tem como você prosperar, não tem como você construir algo sólido com dívidas. Então eu falei, cara, deixa eu tapar esse buraco. Deixa eu concretar isso e fazer um plano, um planalto para eu poder edificar a minha torre, a minha obra.
Deixa eu fazer o que eu quero ensinar, né? Exato. Deixa eu ter autoridade nisso, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi liquidar as minhas dívidas. E aí sim, eu já tinha ali esse desejo de ter a minha consultoria. Eu acho que a indústria só deu como você mesmo falou, só deu É o chute na bunda um que te chute leva na pra bunda frente. que me leva pra frente e fala, vai, cara, vai. Tá me atrapalhando aqui, vai fazer o que você nasceu pra fazer, né? E daquele tempo pra cá foram. Eu acho que eu já passei de 100 empresas atendidas ali, no 1 a 1. Eu queria trazer um pouquinho agora, Humberto. Você comentou lá do surf, então não podia deixar de fazer um pouco essa comparação, trazendo agora para os micro e pequenos empresários. Qual seria, quando você começou nesse meio de consultorias, qual a comparação que você faz um pouco lá com o surf do menino Humberto, começando no surf, as dificuldades dele, as suas dificuldades, com os micro e pequenos empresários quando você começou a atuar? Qual é essa comparação que você percebe? Quais as maiores deficiências que o micro e pequeno empresário tem quando você chega numa empresa? Esse assunto eu gosto. Cara, o surf é um esporte incrível, maravilhoso. Recomendo para quem tem condições de estar sempre na praia praticando. Recomendo. É algo incrível o contato com a natureza. Ele é um esporte que você depende de condições, porque não é sempre que tem onda, então depende de ondulação, vento. Tem uma coisa do surfista ficar esperando vir o swell, lua, maré. É muito bacana toda essa interação com Deus que o surf traz, né? Porque muitos esportes você pega o teu equipamento, vai e pratica, né? O surf eu dependo do dia ter onda boa, tem dia que tá bom, tem dia que tá ruim. Tem dia que tá perfeito, tem dia que tá ventando, tem dia que tá frio, tem dia que tá calor. Então eu acho que tem um pouco a ver com isso. Não é sempre igual. O dia a dia do empreendedor é isso. Tem dia que tá frio, tem dia que tá crise, tem dia que tá calor, tem dia que as coisas estão. O mar tá perfeito, ou seja, a empresa tá voando. Então a gente tem que ser um bom surfista, a gente tem que ser um bom empresário em qualquer cenário. Não, é muito fácil ser um bom surfista com onda perfeita, boa, mas e quando o mar não está tão bom? Será que você consegue também desempenhar? E o surf é um esporte que para você aprender você precisa querer muito. Porque assim, quando você vê o cara vindo na onda e tal, o pessoal que não conhece muito vê o cara vindo, acha legal aquilo. Só que, cara, para você vir naquela onda, você precisa remar e atravessar uma arrebentação, você toma onda na cabeça. Não é legal, tá? No começo não é Mas muito... é necessário. Mas é necessário. Então, é um esporte de persistência. Porque você tem que varar uma arrebentação, aí você pega uma onda, você volta, aí você volta de novo pro fundo. Existe esforço nessa ida e vinda, ida e vinda. Então, uma empresa é isso. Você tem... E às vezes é muito esforço para um momentinho de glória. Eu ia falar isso. Não é isso? É muito esforço, cara, para às vezes uma onda boa. E o mar, dependendo do local que você está, mas aqui em Santos, aqui na região, cara, você vai surfar, é cheio de gente do teu lado. É mó briga para pegar uma onda. É mó guerra, né? Que o pessoal que é do meio aí, que conhece, vai me escutar e fala, pô, Humberto, a gente usa a palavra crowd, né? Que é a palavra usada para dizer que tá cheio. Cara, é mó briga para pegar uma onda. Às vezes dá confusão. E no empreendedorismo é assim também. É uma guerra pelo cliente. É uma guerra para você posicionar a tua empresa no mercado. Você tem que ter esforço. Você não pode... Se você ficar parado, não faz nada, fica com o braço cruzado, esperando a onda vir, cara, ela vai vir, mas alguém vai pegar na tua frente. Então, eu acho que essa dinâmica do surf de... Você tem que ir atrás da onda, tem que se esforçar, tem que surfar tendo dia bom, todo dia ruim. Eu acho que ter um negócio no nosso país é meio semelhante. Você, quando iniciou, ainda era um pouco mais novo e normalmente os micro e pequenos empresários, principalmente empresas que estão há mais tempo no mercado, podem ter te olhado, e aí eu queria muito tua visão. Quem é esse moleque chegando para falar da minha empresa?
Queria que você contasse como é que foi um pouco nesse início, você chegando nas empresas e com a dificuldade de mostrar que as empresas necessitam de números para tomar decisões. Quando eu comecei dentro do meu círculo de network. Por isso que eu volto a falar da importância de você ser um bom profissional na praça. Porque hoje você faz algo e amanhã você pode estar fazendo estar atuando em outro nicho. Mas se você era alguém que tinha credibilidade nesse nicho, fazia o teu trabalho com excelência, mesmo que você esteja fazendo ou você esteja atuando em outra área, as pessoas falam, pô, elas têm aquela imagem, pô, o Humberto era um cara que entregava, era um cara que cumpria os prazos, era alguém que tinha comprometimento com a minha empresa. Então essa imagem foi construída lá atrás. Quando eu estava numa nova atividade, intuitivamente essa percepção continua na vida daquelas pessoas que você tem network. Então eu comecei nessas empresas, tá? Óbvio, eu tenho uma técnica eu tenho uma metodologia de vendas, né? Eu criei um passo a passo ali e funciona. Esse passo a passo funciona muito, é muito legal esse passo a passo. Então, eu comecei indo nessas empresas que eu tinha um conhecimento, pessoas que eu conhecia, né, oferecendo o trabalho, usando essa metodologia, e depois o que aconteceu foi que essas empresas começaram a me recomendar para outras, né? Então foi um efeito dominó. Hoje eu já tenho um bom tempo, inclusive, que eu não faço prospecção ativa, né? É tudo por recomendação. Vira e mexe, toda semana chega uma mensagem no WhatsApp falando, pô, Humberto, fulano me falou do teu trabalho, eu queria agendar uma reunião com você para te conhecer, para você explicar um pouquinho mais, eu tenho uma empresa assim, assim, assado, eu queria entender os teus métodos e tal. Então, geralmente é assim. E como você se sente quando você chega na empresa e como você se sente, na verdade, quando você deixa a empresa para ela seguir o rumo dela? Então, assim, quais são os dois sentimentos, assim, quando você aporta ali, quando você chega e vê que ou não tem os números, ou os números estão bagunçados, e depois quando você entrega pro dono de novo, fala, toma que o filho é teu e segue esse caminho próspero agora. Começar é muito bom. Tudo que a gente começa na vida é muito legal. Poxa, começar uma academia, começar uma faculdade, começar um curso, começar uma nova empresa, começar um relacionamento, seja o que for. O começo é muito bom. Mas muitos começam. Alguns terminam. Poucos terminam bem. Eu aprendi isso com o meu pastor. Ele sempre fala isso. Muitos começam, alguns terminam, poucos terminam bem. Então, o terminar é muito melhor do que o começar. As escrituras falam isso, né? Que o fim é muito mais importante do que o começo. Que começar todo mundo começa. Então, começar um novo trabalho dentro de uma empresa é muito legal. Até porque a gente tem essa veia empreendedora e a gente, depois de um tempo empreendendo, eu percebi que eu gosto de começar novos negócios. Gosto de começar. E eu acho que a consultoria, poder atuar em diversas empresas, isso mata essa minha fome de querer ter vários negócios. Porque, na verdade, eu acabo tendo, né? Como eu participo de várias empresas de nichos diferentes, a sensação que eu tenho é assim, cara, eu tenho vários negócios, né? Eu tô ali no dia a dia dos problemas e trazendo solução e fazendo a coisa acontecer em diversos negócios. Então é uma sensação muito boa começar, Danilo. É a parte mais legal do trabalho. Se o trabalho flui, isso traz uma sensação de recompensa, tá? Quando você vê os frutos do trabalho, isso é bacana. E quando você conclui aquilo, quando você fala pro cara, eu te transferi tudo que eu conheço, você agora se tornou um gestor financeiro, você está pronto para andar com as próprias pernas. Cara, isso é maravilhoso. Porque aí eu estou deixando um legado, né? Eu não estou deixando um trabalho, não estou encerrando um trabalho, não. Eu estou deixando um legado. Aquele cara vai, né?
aquela pessoa foi transformada, porque o meu trabalho é muito direto com o empresário, e aquela empresa e tudo que envolve aquela empresa, porque às vezes são vários colaboradores, são famílias dependem daquele comércio aberto, daquela empresa aberta. Então, cara, é uma responsabilidade muito grande e é muito gratificante quando você chega no resultado final positivo. Legal. Eu queria agora, para a gente dar uma finalizada, a gente já viu aqui como o Humberto sobrevive, como ele se alimenta, quem é Humberto. Mas eu queria que você deixasse aí uma dica tanto para quem já empreende, para quem tem o seu negócio, a sua empresa, e para aquele que tá com tem aquela veia empreendedora, o mosquitinho ali do empreendedorismo já pegou ela, mas ela tem aquele medo de dar o próximo passo. Então, uma dica para quem já está aí na luta e quem ainda está com medo de entrar nessa luta. Para você para aquele que já tem uma empresa, tenha com muita clareza aonde você quer chegar, como profissional, como empresário, quais são os teus sonhos, quais são os teus objetivos, e se essa empresa tem a capacidade de realizá-los, tá? Porque se você está num negócio que não vai te dar a condição financeira, não só a condição financeira, mas condição de tempo também, para você realizar os teus sonhos pessoais, os sonhos da tua família, não tem problema nenhum em você mudar, desde que você faça isso de forma planejada, responsável. Não como eu fiz na minha transição, de uma forma displicente, de qualquer jeito, sem planejamento, sem calcular os riscos, sem entender as oportunidades, sem se capacitar para dar esse novo passo. Então, se você ama o que você está fazendo, continua, seja o melhor nessa área. Seja o melhor no seu segmento. Agora, se você faz algo que você não gosta e que você não vê muita perspectiva, poxa, se reavalie. A vida é uma só. Passa muito rápido. Não fique esperando. Não vai ficar chovendo no molhado, né? Como a gente enxugando gelo. Muda, né? Fala, cara, o meu sonho não é vender pastel. Meu sonho é vender pipoca. Então, vou vender meu carrinho de pastel, vou me planejar, já vou guardar o dinheiro para comprar o carrinho de pipoca, vou estudar o mercado de pipoca, vou entender quem são os meus concorrentes de pipoca, porque eu sei quem são meus concorrentes de pastel, mas eu preciso entender quem são meus concorrentes de pipoca. E vou ser o melhor pipoqueiro da minha região, porque eu amo pipoca. E aí vai ser feliz. Então essa é a dica para quem já tem uma empresa. Se está fazendo o que gosta, está feliz? Acelera, seja o melhor. Não está feliz? Se planeje para ir para aquilo que toca o teu coração, que faz você acordar segunda-feira animado. Agora, porque sabe o que acontece? Às vezes a gente fala musiquinha do Fantástico, né? Mó depressão e tal, a gente acha que isso é só para quem está no regime CLT. Negativo. Eu conheço muito empresário, muito empreendedor, muito dono de pequeno comércio e tal, que quando escuta a musiquinha do Fantástico... É pior ainda. Quer tomar... Porque além de trabalhar, ainda tem salário, boleto para pagar. Boleto para pagar. Então, também sofre. Então, se você é alguém que tem uma empresa e está sofrendo da síndrome da musiquinha do Fantástico, se dê uma oportunidade, tá? E para aquele que tem vontade de empreender, tem vontade de ter uma empresa, se planeje para poder atravessar essa ponte e queimar ela depois. Tem uma frase que é muito legal que diz que quem tem um plano B é porque o plano A não é bom. Né? Então você já está querendo ir para o B, então o teu A não é... Então, se você é um colaborador, mas, você tem um desejo de ter um próprio negócio, você sabe que aquilo... Estuda, mesma coisa do carrinho de pipoca. Estuda o mercado, estuda a concorrência, faz um planejamento, usa a ferramenta Canvas, que é uma ferramenta muito simples, né, que você consegue fazer um plano de negócios numa folha de papel. Levanta os investimentos que vão ser feitos, vê se você tem esse recurso. Se você não tem, usa o teu emprego atual para gerar esse recurso. Eu escutei uma vez de um consultor que ele disse que a forma mais rápida de você montar um negócio é arrumando um emprego.
Porque é através desse emprego que ele vai gerar recurso para você poder montar a sua empresa. Ah, Humberto, dá para começar um negócio do zero? É até uma discussão que a gente estava tendo um pouquinho aqui antes de começar o podcast. Do zero com zero. Do zero. Cara, do zero, eu entendo que não, porque até para você ir no teu primeiro cliente, talvez você tenha que gastar R$ 4,65 para pegar o ônibus, né? Aqui, né? Aqui, na região. Não sei como é na tua região, mas aqui custa a passagem de ida. Custa R$ 4,65, né? Você tem que sair de lá, inclusive, com um contrato fechado e com o primeiro pagamento feito, né? Para você poder voltar para casa, senão você vai ter que voltar a pé. Então, e provavelmente esse teu contrato fechado vai ser para o mês que vem que você vai receber. Para daqui a 30 dias. Então, óbvio que sem nada, né? Não tem nem como viver. Mas tem como sim você começar com um baixíssimo investimento, né? Eu mesmo comecei a minha empresa de consultoria colocando combustível no meu carro e indo visitar o primeiro cliente. Foi o que eu precisei. Eu acho que inicialmente o combustível é o que você comentou no meio da nossa conversa. É o cara gostar do que faz, né? Assim, claro, ele tem que pesquisar o mercado, ele tem que ter conhecimento, mas tudo, principalmente quem está começando quase que do zero, é gostar do que faz. Sim. Porque é o que vai alimentar ele inicialmente, né? Só gostar do que faz não vai te sustentar no longo prazo. Você precisa gostar do que faz e você precisa se capacitar, ser um gestor empresarial. A gente costuma até comentar muito nas lives internamente que o cara, para abrir um CNPJ, ele tinha que fazer uma prova. Ele não pode... não, você está apto, cara. Você entende de gestão financeira, você entende um pouco de gestão, você conhece as regras do mercado, você sabe como que funciona os impostos no nosso país. Aprovado. Tá aqui o teu CNPJ, pode ir, não vai fanfarrar, não. Tá? Você está pronto, você vai entender... Você vai saber fazer a tua empresa, o mínimo, né, que você precisa para poder fazer a tua empresa acontecer e não prejudicar ninguém, seja funcionários, colaboradores, seja fornecedores, seja clientes. Então, se capacite, tá? Não tem desculpa. Recado dado, podcast acabando. Foi um bate-papo bem legal para esse primeiro. Eu acho que o pessoal conseguiu conhecer bastante o Humberto. Algumas curiosidades. Onde vive, né? O que come, onde mora. Exatamente. De que espécie é. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai fazer aí vários podcasts com diversos assuntos de empreendedorismo, gestão financeira, liderança. Então, se você tiver alguma dúvida, tiver algum comentário, coloca aí embaixo. Curte esse vídeo. Segue o nosso canal também no YouTube. A gente vai começar a disponibilizar, né, Humberto, também no Spotify e no Deezer. Esse podcast, então dá para você ouvir no carro, viajando, no transporte público, indo até cliente, né? Pegando dicas no meio do caminho. Então a gente vai tentar estar em maior número de plataformas, principalmente com esse podcast, que ele dá essa liberdade de áudio aí para você ir ouvindo. Não é um assunto tão técnico quanto as lives, né? Dá uma flexibilidade, acho que maior para o pessoal, uma liberdade maior para o pessoal ter ainda mais esse conteúdo que o Humberto tem a passar. Humberto, brigadão. Até o próximo podcast. Estaremos aqui, ou eu, ou o Gabriel, que hoje está atrás das câmeras, sempre batendo esse papo com você. Valeu, galera. Obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. Até o próximo. Valeu, galera.